Olá, eu me chamo Sara e eu faço parte da Universidade Estadual do Goiás, faço licenciatura em matemática. E o professor Renato, ele propôs que a gente gravasse um vídeo para a aula de didática da matemática, falando sobre as abordagens pedagógicas. Primeiramente, eu gostaria de conceituar o que são as abordagens pedagógicas. Bom, elas basicamente se referem a diferentes conceitos que existem dentro do processo pedagógico, ou seja, existem diferentes métodos de ensinar uma determinada matéria, digamos assim. E existem três tipos de abordagens que são as principais, que é o foco executivo, que é aquele tradicionalista, que é onde o professor ele é o centro daquele processo de ensino, e é baseado num planejamento estrutural, que a partir disso, daquela tudo que o professor passar, vai ter uma avaliação, e assim vai ser somativo. Aí, de segunda, temos a abordagem terapêutica, que é aquela que o professor ele é um facilitador do processo de ensino. Ele canaliza a aprendizagem de forma significativa para o aluno aprender. Ou seja, o aluno, a gente, professor, conhece o aluno para depois ajudar ele a enfrentar determinadas situações. E existem também as libertadoras. Eles têm o intuito de criar cidadãos críticos, que eles vão preparar para enfrentar o conhecimento. E é uma educação construída dentro de sala de aula. Bom, para falarmos sobre abordagens pedagógicas, a gente vai ter que falar sobre o Piaget, porque ele foi um dos filósofos pedagogos que mais contribuiu para a facilitação do ensino. Bom, graças aos estudos da etimologia genética, ou seja, é a teoria do conhecimento, que ele visa compreender o processo de nível de conhecimento que determinado aluno tem, tanto do rudimentar, que é aquele baixo, até o estruturado. E isso ele está relacionado ao desenvolvimento da inteligência, a adaptação do sujeito à sua realidade. Existem dois tipos de adaptação, a acomodação e a assimilação. A acomodação é aquele momento em que o sujeito ele se adapta à realidade. Ele, por exemplo, ele começa a fazer matemática, aí ele começa a ver que a matemática está dentro do meio do nosso cotidiano. Agora, a assimilação, ele começa a fazer ações sobre o sujeito da realidade. Ou seja, ele começa a usufruir da matemática, como um exemplo, da matemática dentro de uma soma, de uma subtração, para comprar, e por aí vai. Falando também de Piaget, a gente tem a interligação do desequilíbrio e o equilíbrio. Dentro do desequilíbrio e o equilíbrio, a gente pode ver que eles são interligados para a aprendizagem dos alunos. Existem 4 principais períodos que interligam o desequilíbrio e o equilíbrio, que é o sensório-motor, que ele é feito entre 0 a 2 anos, que é aquele momento da acomodação que a criança está começando a se inserir na realidade. E aí acontece que a criança quer pegar, quer sentir. Então, senso motor, ela quer sentir o que ela está pegando. E com esse senso, ela vai criando a própria aprendizagem dela. Temos o período intuitivo ou simbólico, que é entre 2 a 7 anos, que ele é aquele momento que ele percebe que a realidade que ele está inserido pode ser simbolizado com algo dentro dele. Temos também o período das operações concretas, que é entre 7 a 11 anos, que é o desenvolvimento das estruturas mentais, que é aquele momento em que as operações matemáticas não são mais construídas genericamente, que são só aquela falar que existe, que faz daquela forma. Não, é naquele momento que ele supera o egocentrismo, que ele sabe fazer tudo sozinho, mas ele sabe falar com o professor, falar para o professor ensinar como é que faz. E também temos
o período das operações formais, que é de 12 anos em diante, basicamente. Que é aquele momento que tem inserção integral da criança no mundo. Que é aquele momento em que o pensamento lógico é desenvolvido e a criança começa a agir por forma autônoma. Bom, agora aqui a gente tem dois conceitos bastante importantes para as abordagens pedagógicas para crianças. Bom, temos aqui o abstrato. O abstrato é aquele momento em que a criança ela vai utilizar de teorias, vai aprender o básico, que é aquele momento generalizado, digamos assim, que vai ser ensinar 1 mais 1 é igual a 2. Aí temos aquele modo concreto, que é aquele realmente é o que os alunos prestam atenção. Aqueles que eles faz algo palpável, como aqui, ó. Eles pegaram aquelas bolinhas de crepom e colaram. Cola no 2, cola no 2 e cola 2 papelzinho. Aí vai ser igual a 5, que aí vai colocar 5 papeizinhos. Então, no caso, é a utilização do meio social com formas de objetos do cotidiano, como papel, caneta, essas coisas que a criança costuma gostar. Bom, aqui a gente tem a utilização de jogos. Os jogos, eles são bastante importantes para a criança porque é naquele momento em que a gente usa a parte concreta do ensino, que é aquele momento que um aluno está pegando, está poupando. E ele é bastante importante porque ele estimula a criatividade, estimula o pensamento, a questionamento de como é que faz aquilo, como é que eu ganho o jogo. Vai questionar o aluno a saber as regras, a refletir como é que ele vai conseguir ganhar. Como, por exemplo, a gente vai jogar xadrez com uma criança de 7 anos. Ela vai raciocinar a como é que ele vai ganhar aquele jogo. Então, basicamente, ele proporciona o prazer da criança ativamente, onde a criança tem maior recepção da disciplina. Bom, aqui temos a vivência. Eu botei dois tópicos importantes, que fala a respeito da vivência do pedagogo na parte de ensinar, qual a importância de ensinar a matemática. Bom, de primeiro a gente sabe que a matemática nos anos iniciais ela é de extrema importância. Por quê? Porque é aquele momento em que o aluno vai fundamentar o que ele acha sobre aquela matéria. É aquele momento em que o aluno, basicamente, ela vai amar a matemática. Porque é nesse momento em que ela vai ter um desenvolvimento do pensamento lógico. É nesse momento que ela vai conhecer e ter mais conhecimento em determinadas áreas. Por exemplo, se ela gosta de astronomia, ela gosta de ver estrelas, ela vai descobrir que as estrelas ela está incluída na matemática. Temos o segundo tópico também, que é a matemática, ela deve causar nos alunos basicamente a descobertas. O professor tem que ser um questionador, tem que ser um investigador, que ele vai fazer o aluno ter um interesse de uma vivência dentro da matemática, dentro do seu meio cotidiano. Bom, aqui a gente tem a taxonomia de Bloom, que ela tem três objetivos principais, e ela é de forma hierárquica e permite, basicamente, identificar o nível de desempenho de cada aluno. Bom, na taxonomia de Bloom, a gente pode ter três domínios, que são a cognitiva, que é aquele momento em que o aluno tem a capacidade de dar sentido às informações que ele recebe durante as aulas, de maneira que ele possa utilizar na sua vida prática, de modo a adquirir mais produtividade. Ela tem três níveis, que é conhecimento, o primeiro nível, o segundo nível, que é compreensão, e o terceiro nível, que é aplicação, o quarto nível, análise, 5, síntese, 6, avaliação. Então, a gente tem 6 níveis hierárquicos dentro da cognitiva. De segundo, temos o quê? A afetiva,
que é aquele momento em que refere às emoções, aos sentimentos e aos comportamentos que o aluno desenvolve a partir do processo de ensino-aprendizagem, que basicamente ele é considerado um mais novo processo de ensino, de aprender algo novo. Dentro desse domínio afetivo existem 5 sub-áreas, que é a recepção, que é o momento de captar e observar as suas emoções, as respostas, que atende ao estímulo do recebimento e reage de acordo, a avaliação, que é aquela habilidade para atribuir valor ao conhecimento, organização, agrupar as informações acomodadas em seu repertório, caracterização. Após a concretização desses níveis anteriores, o aluno ele é capaz de assimilar o conhecimento com as características pessoais dele. E por último, a gente tem a psicomotora, que é aquela habilidade física que auxilia na aquisição de novos conhecimentos, que é a partir do movimento do corpo, da manipulação de objetos, dos sentidos corporais. Ela também tem 5 sub-áreas, que é a percepção, tomar consciência do mundo externo, a predisposição, que prepara mental, físico e emocional, a resposta guiada, que é aquele momento que toma atitude de orientações, sob orientações do professor, a resposta mecânica, que é aquela que ele vai fazendo o hábito da ação guiada pelo professor, a resposta completa e clara, que é a habilidade realizada de forma a ações eficientes para ajudar o aluno a ser autônomo do seu próprio ensino. Bom, e por último, a gente tem o processo de avaliação, que é o ciclo de avaliação formativa de uma determinada turma. Bom, de início, a gente começa com a partilhação das métodos que aprendeu. Como é que você aprendeu? O que é que você aprendeu? É falado nessa primeira parte. E aí, a gente tem a qualificação. De que forma foi a melhor que você aprendeu? Aí já entramos nessa parte azulzinha, que fala sobre o ciclo de realimentação, ou seja, de recoletar as evidências que a gente estudou. Aí passamos pelo método de interpretar essas evidências, de identificar brechas de aprendizagem que vai melhorar aquilo que a gente aprendeu de forma a facilitar. De terceiro, a gente tem aqui a retroalimentação dos estudantes. Então, eles vão pegar aquilo que eles fizeram lá atrás e basicamente fazer uma avaliação em cima do que eles aprenderam, ou qual foi a método mais eficiente, e também já vão ajustar o que está certo, o que está errado, e de fim, vamos achar um ponto adequado para avaliar cada aluno da forma melhor possível. Bom, e é isso. Muito obrigada por assistir até agora.